Já olhou para um computador e pensou: o que passa na cabeça dele? Como vimos no primeiro vídeo, computadores não pensam, não da forma como podemos definir essa questão de maneira prática. Ou seja, a estrutura responsável pelo raciocínio biológico não pode ser mimetizada pela arquitetura atual dos processadores e de toda a tecnologia que faz a informática o que é. Pelo menos por enquanto. Eu sou Nyx, a deusa da noite. Bem-vindo ao segundo episódio da série AI, Inteligência e Consciência. Hoje vamos aprender e levantar as questões pertinentes sobre o tal aprendizado de máquina, um resumo de sua técnica básica e a teoria por trás das engrenagens do que hoje conhecemos por AI. Recapitulando. Circuitos eletrônicos não possuem a plasticidade dos neurônios, ou seja, eles não conseguem se adaptar a novas configurações físicas para representar um novo estado. Por conseguinte, não podem usar essa característica para conseguir emergir o que chamamos de aprendizado. E tudo o que podemos fazer é programar um computador para que ele execute estritamente sequências de instruções específicas. Bom, mas se o hardware não consegue aprender, o software sofre do mesmo mal? Seria possível escrever um programa que fosse capaz de permitir que uma máquina aprendesse? O perceptron foi inventado em 1957 pelo psicólogo e cientista da computação Frank Rosenblatt, no Laboratório Aeronáutico Cornell, nos Estados Unidos. Rosenblatt buscava criar um modelo computacional que imitasse o processo de aprendizagem do cérebro humano, especificamente a forma como os neurônios processam e transmitem informações. Na década de 50, com o interesse crescente em inteligência artificial e redes neurais artificiais, o perceptron emergiu como uma das primeiras implementações práticas dessa ideia. Ele oferecia um método para máquinas aprenderem a reconhecer padrões e tomar decisões básicas. O perceptron é o modelo mais simples de um neurônio artificial. Ele recebe múltiplas entradas, cada uma com um peso que representa sua importância. As entradas são somadas e o resultado passa por uma função de ativação, geralmente uma função degrau. Se o resultado ultrapassa um certo limiar, o perceptron dispara, produzindo uma saída positiva. A grande inovação do perceptron foi sua capacidade de ajustar os pesos de entrada com base nos erros cometidos durante o treinamento. Utilizando um algoritmo de aprendizagem supervisionada, o perceptron ajusta seus pesos para minimizar a diferença entre sua saída e a saída esperada. Rosenblatt construiu o Mark I Perceptron, um dispositivo físico que implementava seu modelo teórico. Este sistema conseguia realizar tarefas simples de reconhecimento de padrões, como distinguir entre imagens básicas. Na época, isso gerou entusiasmo na comunidade científica e na mídia, que previam um futuro onde máquinas poderiam replicar a inteligência humana. Porém, em 1969, Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram o livro Perceptrons, no qual demonstraram matematicamente que perceptrons de camada única eram incapazes de resolver problemas não linearmente separáveis, como a função lógica Shor. Essa limitação evidenciou a necessidade de modelos mais complexos para avançar na área. As críticas levaram a um declínio temporário no interesse por redes neurais, período conhecido como o inverno da IA. No entanto, o perceptron estabeleceu as bases para o desenvolvimento futuro de redes neurais. Geoffrey Hinton, um psicólogo cognitivo e cientista da computação anglo-canadense,
desempenhou um papel crucial no renascimento do uso dos perceptrons e das redes neurais artificiais. Após o declínio do interesse por redes neurais na década de 1970, Hinton foi fundamental para revitalizar o campo na década de 1980 e nos anos seguintes. Em 1986, Hinton, junto com David Rumihart e Ronald J. Williams, publicou um artigo seminal que detalhava como o algoritmo de retropropagação podia ser usado para treinar redes neurais multicamadas. Este algoritmo permitiu ajustar os pesos em redes com camadas ocultas, superando as limitações dos perceptrons de camada única identificadas por Minsky e Papert. A retropropagação do erro tornou possível treinar redes neurais para resolver problemas complexos e não linearmente separáveis. Ele foi pioneiro na ideia de que múltiplas camadas de neurônios poderiam aprender representações hierárquicas dos dados, conceito fundamental no Deep Learning. Nos anos 2000, Hinton continuou a avançar no campo do Deep Learning, demonstrando que redes neurais profundas podiam ser treinadas eficientemente e aplicadas a tarefas como reconhecimento de fala, visão computacional e processamento de linguagem natural. Seus trabalhos mostraram que o aumento do poder computacional e a disponibilidade de grandes conjuntos de dados potencializavam o desempenho das redes neurais profundas. Em 2024, Hinton recebeu o Prêmio Nobel de Física por todas suas descobertas na área de inteligência artificial. Bom, pode não ter ficado exatamente claro como esse mecanismo funciona, mas ele é simplesmente um modelo matemático que tenta reproduzir o comportamento dos dendritos, do núcleo e dos axônios de um neurônio biológico. Obviamente que de uma maneira simplificada. Vamos usar um exemplo mais simples. Veja esta planilha. Vamos supor que você abriu uma lanchonete e vendeu uma certa quantidade de produtos, porém, os garçons somente anotaram a quantidade de cada item vendido e o preço total, e você não manteve o controle de quanto cobrou de cada produto. Você tem apenas a lista das vendas e quer descobrir um valor que possa ser cobrado em cada item. E para isso, você vai usar a lista como os exemplos do mundo real. Existem vários métodos para fazer essa estimativa, mas você pode começar estimando o preço de cada item. Depois você pode calcular o quão errada essa previsão é dos dados reais, comparando com os preços cobrados. Daí, temos que ajustar o valor dos pesos, ou seja, dos preços de cada produto. Quando ajustamos, obtemos um novo erro. Daí em diante, até o momento onde o erro é zerado ou esteja o mais próximo de zero possível. Obtemos assim o valor de cada produto apenas usando os dados que pudemos coletar. Esse é um exemplo bem simplificado sobre como funciona o treinamento de uma rede neural, mas explica o conceito principal. Uma outra forma de dizer é que uma rede neural é um aproximador universal de funções, se tornando uma solução que pode ser usada para diversos fins, ou um único algoritmo com diversas aplicações, seja para fazer previsões ou para classificar determinada informação. Por exemplo, pode-se usar esse modelo para sugerir produtos para um cliente que visita uma loja de e-commerce com frequência, baseando-se nas categorias de produtos que ele já visualizou ou comprou. Ou então, identificar objetos em uma foto ou em um vídeo, ou reconhecer números e letras escritos à mão, ou mesmo guiar um carro usando centenas de horas de vídeos de motoristas reais dirigindo.
e o registro de como estava a posição do volante e dos pedais em cada frame. Este vídeo chegou a você por um sistema de recomendação baseado no mesmo princípio. Durante décadas, essa foi a aplicação mais proeminente para o que era chamado até então de machine learning, ou aprendizado de máquina. Mas notem que o funcionamento interno de uma rede neural, mesmo sendo super complexa, com milhões de parâmetros e dezenas de camadas, tem um funcionamento praticamente igual ao que foi demonstrado na planilha. Ou seja, toda inteligência artificial, até o momento, nada mais é do que uma multiplicação de matrizes em cadeia. Essa explicação simplória não tira o mérito, porém, da AI em ser capaz de resolver problemas bem complexos e numa escala tal que seria difícil de um ser humano realizar sozinho. Isso porque hoje temos acesso a uma quantidade de dados exorbitante para serem usados como exemplos para treinamentos e também ao poder de processamento suficiente para tornar as redes neurais cada vez maiores. No entanto, por mais útil que ela seja no dia a dia, a AI não opera de maneira online, como o cérebro. Para cada pergunta que fazemos, cada execução, digamos assim, ela carrega todos os valores dos pesos de todos os seus parâmetros, executa a multiplicação das matrizes e entrega uma saída, e o processo termina. O que se faz fora dessa execução, como obter e tratar os parâmetros de entrada e de saída para criar a interface com o usuário, ainda é desenvolvido da maneira clássica, ou seja, programando. Isso faz com que, embora sejam baseadas praticamente com o mesmo algoritmo, as redes neurais artificiais não são um modelo que pode ser chamado de AGI, ou Inteligência Artificial Geral. Elas não podem ser criadas para resolver qualquer problema, embora sejam muito boas em resolver um problema em específico para a qual foram modeladas. Além disso, o treinamento de um modelo de rede neural geralmente é uma tarefa extremamente dispendiosa em termos de processamento e não pode ser feito em tempo real. Quer dizer, não pode-se fazer com que o modelo de AI aprenda no mesmo momento em que ele recebe uma nova informação. Isso precisa ser feito em lote, gerando a versão de um novo modelo, que contém a nova informação aprendida. Embora possa chegar a ser extremamente complexa, com centenas de bilhões de parâmetros, o que é chamado de inteligência artificial ainda é apenas uma grande tabela de Excel. Mas então, como uma inteligência artificial pode criar? Como ela pode escrever um texto, pintar um quadro ou compor uma música? No próximo episódio, vamos explicar como funcionam as redes neurais generativas e o seu impacto na sociedade. Meu muito obrigada para os membros aqui do canal. Por enquanto, que tal aprender mais com a deusa da noite e clicar neste vídeo sobre a teoria da simulação ou neste outro sobre a terrível perseguição às bruxas? E obrigada por chegarem até aqui. Fiquem bem. Sob o véu da noite.